Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Pedro, professor de Física Mecânica e Física Térmica do Cursinho Alternativo, e essa é a nossa aula de revisão para a primeira fase da Unicamp de 2021. Então, eu gostaria, primeiro, de lembrar a todos que a primeira fase da Unicamp de 2021 vai acontecer nos dias 6 e 7 de janeiro. Houve, na verdade, uma divisão dos candidatos em dois grupos por conta da pandemia. Mas, independentemente de fazer prova no dia 6 ou no dia 7, você realizará uma prova constituída de 72 questões de múltipla escolha, 4 alternativas, para serem realizadas num tempo total de 4 horas. Com essas alterações que ocorreram, né, na primeira fase da Unicamp por conta da pandemia, a gente deve encontrar, segundo a própria Unicamp já nos informou, 8 questões de física nessa prova da primeira fase. Bom, o objetivo principal desse encontro é, então, apontar para vocês alguns caminhos, né, que já foram percorridos nessa prova da primeira fase da Unicamp, relembrar alguns conceitos e também, aproveitando a oportunidade, mostrar para vocês alguns exercícios que apareceram nas provas aí dos 2 últimos anos, eu selecionei, para que vocês também tenham em mente como essa prova está estruturada, né? Como é a linguagem, como é o grau de dificuldade, para além dos assuntos que costumam aparecer com mais frequência. Bom, eu deixei aqui um quadro pronto para vocês, eu vou apontar algumas coisas, porque, de novo, eu acho que nessa reta final é interessante a gente ouvir de quem está acostumado a analisar provas, né? E eu fiz aí, para poder montar esse quadro, uma análise dos 5 últimos anos, né, de primeira fase da Unicamp, e eu acho que tenho coisas importantes para te dizer. A primeira coisa que eu queria destacar nessa minha lousa, nesse meu quadrão, é essa parte aqui de cima, onde eu coloquei para vocês 6 prefixos muito importantes que costumam aparecer lá, perdidos no meio da prova de física da primeira fase da Unicamp. Então, para quem não se lembra, o prefixo ele dá sempre ideia de aumento ou de diminuição de quantidade para a gente, né? Quando a gente fala, evidentemente, de grandezas físicas. E eu estou destacando aqui 6, os 6 mais importantes. O milli, do miliampere, lembra? Que vale 10 a menos 3. O micro, por exemplo, do microcoulomb, 10 a menos 6. E o nano, que pode aparecer no nanômetro, por exemplo, nanômetro, né? 10 a menos 9 o seu valor. E aí os 3 azuizinhos lá em cima são prefixos que dão ideia de aumento de quantidade agora. O quilo do quilograma, que vale 1000, 10 a terceira. O mega do megahertz, por exemplo, lá na ondulatória, cujo valor é 10 a sexta. E o giga, que é um pouco mais incomum, mas enfim, se você tiver uma grande potência instalada numa usina, o gigawatt, por exemplo, o giga vale 10 elevado à nona. Então, para a Unicamp, vale a pena ir sabendo esses 6 prefixos, principalmente na ponta da língua. Essas fórmulas que eu coloquei na lousa, esse formulário, foi levando em consideração o que se usou de fórmula nos últimos 5 anos, tá? Eu fiz essa pesquisa. Então, eu gostaria de comentar com vocês que vale a pena saber na ponta da língua velocidade média, o ΔS por ΔT, né, gente? A aceleração média, ΔV por ΔT. Eu estou destacando aqui 2 equações muito importantes para movimento retilíneo uniformemente variado, aquele onde há aceleração, que são o sorvetão e a equação de Torricelli. E aí eu coloquei para vocês aqui embaixo uma propriedade gráfica, dentre tantas que a gente estuda ao longo do ano na preparação, uma que apareceu aí nos últimos anos da Unicamp, a propriedade do gráfico velocidade pelo tempo, né? Nesse gráfico de velocidade pelo tempo, a gente pode, através de medida diária, calcular a distância percorrida, né? O espaço percorrido, o ΔS do movimento. No meu exemplo aqui, é um movimento progressivo acelerado, porque a velocidade está aumentando. Calculando a área desse triângulo azulzinho, eu teria calculado a distância percorrida pelo corpo sem precisar de fórmula.
Aqui em cima eu destaco algumas informações, algumas fórmulas que servem para MCU, movimento circular uniforme. Então, está aqui a velocidade escalar ou tangencial, né? 2πr por t, o t é o período. A aceleração centrípeta, v quadrado por r. A força centrípeta aqui é a força resultante no MCU, né? mv quadrado por r. E aqui um pouquinho de dinâmica para vocês. Então, segunda lei de Newton, força resultante em M vezes A, peso mg, força de atrito, olha a Fátima, minha namorada, força elástica em mola, né, kx, x é a deformação da mola, k é a constante. Aqui a gente tem a formulinha do empuxo, dvg, é devagar, pressão, que é força por área, e aqui pressão hidrostática, quando a gente tem coluna de líquido, né, μgh. Do lado de cá, algumas relações importantes da parte de energia. Então, energia cinética mv quadrado por 2, energia potencial gravitacional que depende de altura mgh, energia potencial elástica que a gente tem em molas que estão deformadas, né? Não em mola relaxada, kx quadrado por 2. Não vá trocar fórmula de energia potencial elástica com fórmula de força elástica, as duas se referem à mola, tá? Mas veja para que cada uma serve. E aí, potência, né? Energia pelo tempo, muito utilizada pela Unicamp na primeira fase, essa relação, ou potência trabalho pelo tempo, tá? Trabalho é medida de energia, a gente sabe. E aí, o teorema da energia cinética, né? Teorema que diz trabalho igual variação de energia cinética, eu destacaria para vocês. E aqui embaixo, as duas mais importantes fórmulas de calorimetria, que são o que macete e o que mole, para achar calor sensível e calor latente, que é o calor que tem a ver com mudança de estado físico. Passei rapidamente por elas. Quem veio se preparando deve ter se lembrado delas. Elas são, de fato, muito básicas, muito importantes e apareceram, sim, nesses últimos 5 anos, na primeira fase da Unicamp. Então, agora, eu pretendo fazer com vocês alguns exercícios, tá? De 2020 e 2019, para ilustrar um pouquinho isso que eu estou querendo dizer e vocês perceberem características, né, importantes dessa prova da primeira fase. Então, eu vou aqui utilizar a minha janela para compartilhar enunciados e também para fazer a resolução. Na tela para vocês, uma questão interdisciplinar que apareceu na prova do ano passado. Ela é interdisciplinar porque ela fala de reação de fusão, então nós estamos falando de reação química. Ela vai falar da equação de Einstein, né? Já dá para ver que ela salta aqui no nosso olho. Então também tem um pouquinho de física, física nuclear. E é um texto em inglês, né, gente? Olha que maravilha. Meu inglês não é muito diferente do The Books on the Table, não, tá? Então, assim, para quem tem um pouco de noção de química, física e um inglês básico, daria para se virar tranquilamente. Não vou ler e traduzir, não faz sentido. Eu vou destacar o que deveria ter chamado a atenção da gente nessa questão. Então, primeiro, ela começa falando de uma reação, que é a reação de fusão nuclear. E eu destacaria isso, em primeiro lugar. E aí, lá embaixo, ela coloca uma reação de fusão nuclear qualquer, hipotética. É com essa reação que a gente vai trabalhar. E aí, reparem que, como em toda reação química, nós temos 2 reagentes, X e Y, e um único produto, né? Que é o núcleo Z aqui. Inclusive, ela fala das massas dos reagentes e do produto dessa reação. Olha lá, 222 unidades de massa atômica para o X, 4 unidades de massa atômica para o Y, e aí o único produto com massa de 221 unidades de massa atômica está aqui indicada na própria reação. A gente deveria entender, através do texto, que a reação de fusão nuclear, claro, libera energia e muita energia, e a energia liberada tem a ver com a diferença entre a massa total dos reagentes e a massa aqui do único produto formado nessa reação. É isso que ela diz aqui, ó. ΔM é a diferença entre as massas inicial e final dessa reação.
que, claro, são inicial dos reagentes, final do produto. E aí a pergunta lá embaixo, para a gente já marcar a alternativa correta daqui a pouquinho, é qual a energia liberada nessa reação hipotética, tá bom? Energy in this reaction. Beleza? Então vamos lá. Em algum momento, se você voltar para o enunciado, ela diz que para cada unidade de massa atômica, a energia liberada na reação de fusão é de 900 MeV. Mega é prefixo, tá? 10 a sexta. Mas enfim, 900 mega elétron volt, que é uma unidade muito usada lá na física nuclear, né? Eu vou destacar essa informação para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a reação hipotética de fusão e calcular o ΔM, que é a massa que vai se transformar em energia na reação. Então, eu juntei a massa dos dois reagentes, 222 mais 4, e vou colocar aqui para vocês que a massa total dos reagentes, então, é de 226 unidades de massa atômica. E aí a massa do produto é um só, dá para ver claramente na reação, é de 221 unidades de massa atômica. Então, claro que a diferença aí entre a massa total de reagentes e a massa de produto é 5 unidades de massa atômica. 5U, portanto. É isso que a gente precisa, né? Esse ΔM aí, para poder calcular a energia que foi pedida. E aqui eu vou usar uma regrinha de 3, tá? Então, pelo enunciado, vamos voltar. Ó. Cada unidade de massa atômica libera 900 mega elétron volt na reação. Então, tá aqui na primeira linha da minha regrinha de 3. O que eu fiz na sequência? Então, como a diferença entre as massas dos reagentes e do produto daquela reação hipotética é de 5 unidades, isso equivale a que energia X? E aí, sem delongas, deixa eu destampar aqui para vocês, que eu multipliquei em cruz, né? Eu fiz isso aqui, na verdade. E ficou 1 vezes x, que vai ser a resposta, e nessa diagonal aqui, 5 vezes 900. Então, vamos lá. 5 vezes 900. Fazendo essa continha, chuchuzinho, a energia liberada nessa reação é de 4.500 MeV. 5 vezes 900 é isso. E aí, subindo, 4.500 MeV, alternativa D para nós. Uma das primeiras questões da prova do ano passado, na versão Q, tá bom? Questãozinha interdisciplinar. A próxima questão é uma questão linda de movimento, muito básica, muito bonita. Vou ler com vocês. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, ou seja, movimento retilíneo, tá te lembrando, com velocidade constante e positiva. Então, isso é importante, tá? Ele inicia o movimento dele com velocidade constante e positiva. No instante T1, ele acelera a sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Então, tá aqui para vocês a descrição da próxima etapa do movimento. Entre T1 e T2, ele acelera, a aceleração é constante e positiva. E aí, na sequência, entre T2 e T3, ele varia a sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Então, destacar para vocês que entre T2 e T3, ele vai ter aceleração, só que ela vai ser negativa. Ao final do percurso, ou seja, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, o final aí do movimento dele é novamente com velocidade constante. Aí a pergunta muito simples é, de acordo com essas informações, de acordo com a tua leitura e interpretação desse enunciado, qual é o gráfico, né? O gráfico que melhor descreve o comportamento da velocidade do atleta em função do tempo.
eu poderia ter te pedido gráfico de espaço ou de aceleração em função do tempo, mas não. Eu quero, vejam em todas as alternativas, a velocidade em função do tempo. O que torna o exercício mais simples ainda, porque está falando justamente de comportamento de velocidade, o enunciado. Então, vamos lá. A gente viu que o movimento se inicia com velocidade constante e positiva. Então, velocidade positiva, a gente coloca na parte superior aqui do quadrante. Como ela é constante, eu vou colocar para vocês em cima da figurinha da letra A, que a primeira etapa do movimento seria melhor descrita por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou desenhar tudo em cima do gráfico da letra A, se em algum momento o que a gente entender que deva ser a resposta não coincidir com o que está representado aqui, a gente muda de gráfico, tá bom? Bom, na sequência, ou seja, entre os instantes T1 e T2, fala-se de uma aceleração positiva. Quando a aceleração tem mesmo sinal que a velocidade, o movimento é acelerado, e aí a velocidade tem que aumentar. Então, na sequência, como a velocidade está aumentando, eu preciso de uma linha crescente para a velocidade. Então, eu vou representar assim o próximo trecho, ó. Veja se você concorda. Eu vou representar assim, ó. Já que a aceleração é positiva como a velocidade. Beleza? E até aqui, o gráfico da letra A está muito coerente com o que a gente vem analisando. Beleza? Agora, entre os instantes T2 e T3, o enunciado diz que a aceleração passa a ser negativa. Quando a aceleração tem sinal diferente da velocidade, o movimento é desacelerado. Então, na sequência, a velocidade tem que diminuir de intensidade. Tem que diminuir de valor. Então, agora eu preciso de uma linha decrescente, né? E aí, eu já vou colocar para vocês que seria isso aqui para mim, ó. A sequência. E vejam que até aqui o gráfico da letra A tá lindo para nós. É tudo que a gente vem interpretando através do enunciado. E aí, a partir do instante T3, o movimento volta a ser uniforme, ou seja, a velocidade volta a ser constante, ou seja, ser isso aqui para mim, tá? O final do movimento do atleta. Exatamente essa linha constante que está apontada no gráfico da letra A. Então, sem dúvidas, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Só para você entender, no trecho onde a aceleração é positiva, a velocidade tem que aumentar. Na letra bola está diminuindo. Na letra cebola está diminuindo. Ok? No próximo trecho, onde a velocidade tem que diminuir, na letra D de dado, a velocidade está aumentando. Então, há problemas nas outras alternativas. A letra A é a alternativa correta para nós. Queridos, acho que vocês estão me acompanhando aí. Então, agora eu vou para uma sequência de 3 exercícios muito importantes que apareceram na prova do ano passado, 2020. Então, voltando aqui a tela, a apresentação para vocês, e eu vou ler o textinho de apoio, tá bom? Ele dizia assim: as agências espaciais NASA e ESA desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymos, que é um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. E aí, a primeira das 3 questões que estão atreladas a esse pequeno texto de apoio. Ela diz assim: a massa da sonda DART será de 300 quilos, a massa da sonda. E ela deverá ter uma velocidade, olha lá a velocidade depois da massa, 6 quilômetros por segundo. Imediatamente antes de atingir o Didymos. Aí está escrito para nós que, assim sendo, a energia cinética da sonda antes da colisão, porque os dados se referem aos instantes imediatamente, né, antes da colisão prevista, a energia cinética em joules é a que está assinalada em qual alternativa?
Então, energia cinética é um conceito muito básico na primeira fase da Unicamp. Então, eu começo a minha resolução colocando claro para vocês aqui na tela a fórmula da energia cinética à esquerda. O mv² por 2, muito básica. Chance enorme de você ter que usar de novo. Do lado direito, eu coloquei os dois únicos dados da sonda. A massa dela, 300 quilos. Como as respostas estão em potências de 10 em notação científica, eu já escrevi 300, 3 vezes 10 ao quadrado, tá bom, gente? Agora, eu vi um probleminha, porque quilômetro aqui não é sistema internacional, segundo é. Então, eu vou passar isso para metro por segundo, e é muito simples, tá? Então, vou fazer aqui na frente mesmo para vocês, ó. 6 quilômetros equivalem a 6.000 metros, né? Então, a velocidade de 6 quilômetros por segundo é a mesma coisa que 6.000 metros por segundo. Vou colocar aqui na frente, ó. Pronto. E aí, é muito interessante nesse exercício trabalhar com potência de 10 por causa das possibilidades de resposta. Então, eu trabalharia assim, ó, nos meus cálculos, com 6 vezes 10 à terceira, que é o 6.000, né? Em notação científica. 6.000 metros por segundo em notação. Beleza? Então, já vou vir para cá com os meus dados, tá? Todos em potência de 10. A massa é essa daqui, ó. 3 vezes 10 ao quadrado. Já está aqui em cima. A gente não se perder, eu vou isolar a massa aqui, tá? Com parênteses, só um segundinho. Tem hora que o teclado dá umas trolladas aqui. Aí, a velocidade, cuidado, que tem que ser elevado ao quadrado, é essa daqui, ó. Os 6.000 que eu vou usar em potência de 10, ó. Pronto. Então, já está aqui. E eu vou isolar com parênteses para não me perder, ó. Pronto. E aí, eu vou mostrar para vocês na linha de baixo. E eu já vou fazer aqui 6 ao quadrado, que está lá fora, e vou botar aqui 36. E vou fazer 10 à terceira ao quadrado, potência de potência, 3 vezes 2, 6 aqui, ó. Então, eu já vou tirar o quadrado lá de cima, porque eu já elevei cada termo ao quadrado. Ficou isso, gente. Agora, fazendo essa continha, tá? Bem rapidinho. Fazendo 3 vezes 36, você vai encontrar 108. E fazendo 10 ao quadrado vezes 10 à sexta, que significa conservar a potência de 10 e somar os expoentes, ou seja, somar 2 com 6, você vai achar um 10 à oitava aqui, ó. Eu já vou tirar porque eu já juntei, já multipliquei isso com o termo do início. E aí, claro, que é só fazer essa divisãozinha, e aí você sabe que 108 por 2 vai dar 54, né, gente? Vai dar 54 aqui na frente, ó. Vezes 10 à oitava joules, que é a unidade de energia do sistema internacional. Isso aqui não está em notação científica, porque eu estou com 2 algarismos significativos antes da vírgula, então eu vou colocar rapidamente em notação com vocês. A vírgula no 54 está aqui. Eu vou movê-la uma casa para a esquerda. Diminuindo uma decimal com a vírgula, eu preciso aumentar uma unidade no expoente. Então, o 10 à oitava vai virar 10 à nona aqui para nós, na hora da escrita em notação. E aí eu vou procurar esse resultado, 5,4, 10 à nona, e claro, vou encontrá-lo na alternativa D de dado. Com isso, a gente conclui o exercício que pedia de nós. Você sabe calcular a energia cinética. Só isso. Beleza? Então, na sequência, eu vou ler com vocês o que a próxima questão queria saber de nós, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a tela para a gente não se perder. Vamos lá. Numa colisão inelástica, a sonda DART com o asteroide Didymon, e aí vejam que nas alternativas, ele pergunta se nessa colisão inelástica, que possivelmente vai acontecer, a energia cinética do conjunto vai se conservar ou não, e depois, se o momento linear do conjunto vai se conservar
ou não. Então, comecemos assim. O que é a colisão inelástica? Você lembra, né? Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou fazer uma pequena encenação que eu acho que é útil. A colisão inelástica é aquela onde os corpos colidem e não se separam mais. Eles ficam unidos, eles formam um conjunto. As deformações nessa colisão que é inelástica, elas são definitivas, irreversíveis. Como as deformações são irreversíveis, acontece muita perda de energia na colisão inelástica. Isso vai ajudar a gente a entender que, em relação à energia, deixa eu voltar o enunciado para vocês novamente. Claro que se há perda na colisão inelástica, essa energia que está na forma de energia cinética não será conservada. Se há perda de energia, se há dissipação, a energia do sistema não é conservada. Então, eu vou ficar entre as alternativas B, que fala que a energia cinética do conjunto não é conservada, e D, né? Que diz novamente que a energia cinética não é conservada. Eu já estou aí excluindo a letra A e a letra C. Agora, o que chama atenção nesse exercício é que a Unicamp usa esse termo momento linear, que quase ninguém usa. O que é momento linear? Importante. É a mesma coisa, galera, que quantidade de movimento. O quê? Olha a sacanagem da Unicamp. Podia ter falado quantidade de movimento, que é um termo muito mais utilizado por todos nós, e aí ela troca por momento linear, que é sinônimo. A gente sabe que toda colisão, ela se configura como sistema isolado. E aí, é propriedade de sistema isolado isso aqui que a gente escreve sempre resolvendo exercício de sistema isolado. Q antes igual a Q depois. Isso quer dizer o quê? Ó, se Q antes é igual a Q depois, isso quer dizer que o momento linear, que é a mesma coisa que a quantidade de movimento, é conservado, né, gente? Se ele é igual antes e depois da colisão, claro, ele é, ao contrário da energia que é perdida, ele é conservado. Então, a alternativa correta aqui para nós seria a alternativa B, que diz que a energia não é conservada, mas o momento linear, que é a quantidade de movimento do conjunto, sim é. Beleza? Com isso, eu estou concluindo aqui a segunda questão referente àquele texto. Já estou indo para a terceira, tá bom? Olha que lindeza. O asteroide satélite Dirimun descreve uma órbita circular, movimento circular, né? Em torno do asteroide principal Dirimus. Aí foi apresentado o raio da órbita, que é o R, né? 1,6 quilômetro. E o período do movimento, que é o tempo de uma volta, né? Uma volta completa. 12 horas. A pergunta é qual a aceleração, mas qual a aceleração centrípeta do satélite. Lembrando que a aceleração centrípeta é a única aceleração que a gente tem no movimento circular. Beleza? Agora, o que chama a atenção aqui é que nas alternativas, a aceleração não foi dada em metro por segundo quadrado. Ela foi dada em quilômetro por hora ao quadrado. Esquisitice à parte, gente, é ótimo que ela tenha pedido assim, porque isso evita que a gente tenha que passar o raio que foi dado em quilômetro para metro e o período que foi dado em hora para segundo. Eu vou deixar os dados da maneira como eles foram fornecidos para nós. Tem um último dado aqui que é use π igual a 3. Bora? Então eu começo aqui colocando para vocês que, de novo, a fórmula básica necessária para responder a pergunta que foi feita é a fórmula da aceleração centrípeta. Bom, a vida manda quadrado, a gente devolve redondo. Eu preciso da velocidade e eu preciso do raio da órbita. Reparem que eu coloquei para vocês aqui à direita que o raio foi dado lá no enunciado. O raio é 1,6. Então, eu já até vou colocar aqui embaixo o valor do raio, tá? Que eu não vou passar para metro, porque ele quer em quilômetro por hora quadrado a resposta. Agora,
o enunciado não fornece a velocidade, né, do movimento do asteroide. Então, nós vamos ter que calcular essa velocidade. Por isso que foi fornecido o período e o π para nós. Para calcular essa velocidade que não foi dada, olha como é que eu vou fazer. Eu vou lá no meu formulário de MCU e vou pegar a formulinha do 2πr por t. Raio da órbita em cima, período embaixo. Vamos? Então, vamos lá. Trocando as informações aqui, ó. 2 vezes o π, e aí lembre-se que ele mandou colocar no lugar do π 3, né, aproximadamente. E aí lá no final, no lugar do raio, eu vou colocar 1,6. O período aqui embaixo é de 12 horas. Maravilha, né? Reparem que em cima, esse 2 vezes 3 é 6, né? E aí daria para a gente simplificar esse 6 de cima com esse 12 de baixo, dividindo em cima e embaixo por 6, né? Então é o que eu vou fazer agora, ó. Para a gente ganhar um tempinho aqui, ó. Então, na verdade, aqui o que eu estou cortando é essa multiplicação do 2 vezes 3, que é 6, tá? Com o 12 que está lá embaixo. E aí essa continha vai ser para nós 1,6 dividido por 2. Porque 6 em cima por 6 é 1 e 12 por 6 também embaixo é 2. E aí você vai descobrir que a velocidade é, só um segundinho, 1,6 por 2, 0,8. E aí, cuidado, não é metro por segundo, porque a gente está usando aqui quilômetro e hora. Então, você vai colocar aqui para mim, quilômetro por hora. É essa a unidade da velocidade. Agora que a gente já tem a velocidade, a gente vai substituir lá aqui em cima no quadrado. 0,8 ao quadrado. Esse é o valor da velocidade. Belezinha? Aqui, ó, eu tenho uma dica para te dar, que 0,8 ao quadrado é 0,8 vezes 0,8 novamente, né? Ó. Poderia fazer assim, ó. E aí, de novo, eu posso simplificar, ó. 0,8 de cima com 1,6 de baixo. Dividindo em cima e embaixo pelo menor, que é 0,8, né? Então, 0,8 por 0,8 em cima vai dar 1, e 1,6 por 0,8 embaixo vai dar 2. Em outras palavras, a proporção entre 0,8 e 1,6 é 1 para 2, né, gente? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ficou 1 na simplificação, no lugar do primeiro 0,8, e no lugar do 1,6 ficou 2, dividindo em cima e embaixo por 0,8. E aí, claro que 0,8 dividido por 2 dá quanto? Adivinha? Dá 0,4, meu povo. E aí, a unidade vai ser quilômetro por hora quadrado. E não metro por segundo ao quadrado, porque aqui a gente fugiu completamente do sistema internacional. Bom, lá nas alternativas, o resultado foi colocado em notação científica. Não tem 0,4, mas é claro que a resposta vai ser isso aqui, né, gente? Não é possível que 0,4 em notação vai virar 6,667 10 a menos 2. Não faz sentido, né? Mas eu vou te mostrar aqui, tá? Esse 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, né, gente? 0,4 em fração seria isso aqui, ó. E o que a gente pode fazer com o 10 quando ele está embaixo? Olha, a gente não pode fazer ele subir, só que a hora que ele sobe, a gente troca o sinal do expoente desse 10 que está embaixo. Então, é a mesma coisa que 4 vezes 10, o 10 que eu fiz subir, só que elevado a menos 1, né? Porque tem que trocar o sinal do expoente dele, o 10 que estava lá embaixo. Pronto, gente. 4 vezes 10 a menos 1 confirma que a resposta é a letra B. Ok? Com isso, então, a gente está encerrando aquela sequência de 3 exercícios da prova do ano passado. Ela misturou energia com MCU e até com colisão. Ela botou uma colisão inelástica para a gente pensar. Linda a escolha que ela fez. Então, voltando aqui para você me ver mais um pouquinho. O que a gente vai fazer agora na sequência, e é já para encerrar a minha resolução de exercícios, né, que eu considero
que destacam o que eu quis mostrar no início da aula, que é esse formuláriozão que eu botei na lousa. Eu vou dar um tempinho depois para você dar um print, se você quiser, tá? Antes de eu me despedir, eu falo, printa daí, beleza? Se você quiser, minha lousa, a cópia dela. Mas eu vou, enfim, para os últimos exercícios que eu separei. Bora lá? Deixa eu exibir os enunciados primeiro na tela para vocês. Então, as questões que eu selecionei agora, eu tirei de 2019, tá, gente? De 2019. Diz assim, ó. A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele e da área a ser tratada, além, claro, da quantidade de pelos que a gente tem nessa área. A primeira questão que se referia a esse texto diz o seguinte: uma sessão de depilação a laser utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Isso já tinha sido apontado. Considere certa situação em que a luz laser, que é usada nesse tratamento, um laser, incide perpendicularmente em uma área muito pequenininha. A área que eu vou ali tratar, remover pelos, é de apenas 2 milímetros quadrados. O laser chega com uma intensidade média igual a, olha aqui a intensidade do pulso de laser, é esse I, 2 vezes 10 a quarta watts para cada metro quadrado de área tratada. Reparem um conflito aqui de unidades, hein? A área foi dada em milímetro quadrado e a intensidade está por metro quadrado de área tratada. A pergunta é qual a energia luminosa que incide nessa área tratada? Num tempo, olha lá, num tempo de 3 milissegundos. Isso aqui é um prefixo, ó, é o mili. Aquele que vale 10 a menos 3, já já eu vou colocar para vocês aí na tela. Mas a pergunta é qual a energia luminosa, porque o laser é uma fonte de luz, né, gente? Novamente, tudo no Sistema Internacional nas alternativas. Joule, Sistema Internacional para Energia. Como é que eu comecei? Claro que eu comecei transformando essa área que está em milímetro quadrado para o equivalente em metro quadrado. Então, eu coloquei na tela para vocês, ó, a família do metro quadrado. E a gente vai usar, na verdade, só o lado direito da família. Então, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O que a gente sabe? Quando a gente está transformando área, a cada pulo que a gente dá para a direita, a gente deve multiplicar a quantidade a ser transformada por 100. Quando eu dou pulos para a esquerda, saltos para a esquerda exigem que eu divida agora a quantidade a ser transformada por 100. Uma outra coisinha que eu gosto de dizer é que dividir por 100, que é 10 ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 100, que é 10 a menos 2. Então, eu vou usar essa regrinha porque facilita bastante a nossa vida. Resumo da ópera. A área dada é de 2 milímetros quadrados. Então, eu coloquei ela aqui, ó, embaixo do milímetro quadrado. Para chegar no metro quadrado, eu vou ter que dar um primeiro pulo até chegar no centímetro quadrado. Então, eu vou dividir por 100 a primeira vez. Lembrando que dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, que é o inverso de 100. Só que agora eu vou ter que dar mais um pulo para a esquerda para chegar no decímetro quadrado. Então, eu vou dividir por 100 de novo. Só que agora eu vou dividir isso aqui por 100 de novo. E aí, dividindo por 100 de novo, o 2 vezes 10 a menos 2, claro, vai virar 2 vezes 10 a menos 4, né? Então, eu multiplico isso aqui por 10 a menos 2 de novo, vai dar 2 vezes 10 a menos 4. E eu vou dar um terceiro e último pulo ainda. E a hora que eu der o terceiro pulo, eu vou dividir isso aqui por 100, que significa multiplicar isso aqui de novo por 10 a menos 2. E aí, claro que a área em metro quadrado vai ser essa daqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6. Beleza? E aí eu fui calcular a potência do laser. Como que eu calculei a potência do laser? Montando uma regrinha de 3 com esse dado aqui, ó. De que incide 2 vezes 10 a quarta watts de potência
em cada metro quadrado de área tratada. Então tá aqui, ó, 2 vezes 10 à quarta watts em 1 metro quadrado de área. Aí eu peguei aquela área que está sendo tratada, que é muito pequenininha, o valor dela em metro quadrado é esse que está na transformação, o 2 vezes 10 a menos 6, e aí eu coloquei aqui embaixo do watt a potência do laser usada no tratamento daquela pequena área. Claro que eu vou multiplicar isso aqui em cruz, né? Em diagonal. E aí, vou destampar para vocês que eu simplesmente, para calcular a potência, multipliquei o 2 vezes 10 à quarta de cima pelo 2 vezes 10 a menos 6 de baixo. Já está aqui, ó. Vamos para o resultado? Qual vai ser a potência do laser usado no tratamento? Então, 2 vezes 2, ultimamente, tem dado 4. E aí, multiplicando 10 à quarta por 10 a menos 6, você soma os expoentes 4 com menos 6, vai dar um menos 2 aqui em cima. Ó. Então, já vou tirar o resultado aqui final para vocês. É esse, ó. Essa é a potência do laser em watts. Maravilha! Vou trazer essa informação para a continuidade da minha resolução aqui em cima. Então, a potência do laser é essa. 4 vezes 10 a menos 2 watts. Aí, lembra o tempo de exposição daquela pequena área para o tratamento? É 3 milissegundos. E aí, você lembra quem é o mili, né? É 10 a menos 3. Então, eu vou usar assim, ó, o tempo. 3, só um segundinho, eu vou usar 3 vezes 10 a menos 3 do prefixo mili, né? Agora sim, em segundo esse tempo. E aí, gente, quem tem a potência e o tempo, consegue, com a definição de potência, ó, com a fórmula da potência, calcular a energia luminosa pedida. Então tá lá, ó, potência e energia pelo tempo. Horas. Qual é a potência do laser? É essa, em watt. Aqui já. Qual é a energia, então? Se o tempo é esse aqui, ó. Entendem? Olha lá, ó. Só trocar o tempo embaixo. Claro que eu vou fazer isso aqui na sequência, ó. Multiplicar em cruz, né? E aí, quem vai ser a energia? A energia... Deixa eu aproveitar essa digitação aqui, que vai facilitar a minha vida, ó. A energia, que nós chamamos de V, ali na fórmula, de E, perdão, ali na fórmula, é o 4 vezes 10 a menos 2 que está em cima, vezes 3 vezes 10 a menos 3 que está embaixo. Então, deixa eu já colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu já colocar, que eu estou multiplicando isso aqui pelo valor lá de baixo, que é 3 vezes 10 a menos 3, tá bom? Então, vamos lá, estamos finalizando. 4 vezes 3, claro, 12. E aí, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 5, a potência de 10 do meu resultado até aqui, ó. Pronto. É essa a energia. Se você usou watt e segundo, claro que ela está em joule, sistema internacional. Novamente, isso aqui não está em notação, né? Tem 2 algarismos antes da vírgula aqui no 12. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou mover a vírgula uma casa para a esquerda, o 12 vai virar 1,2. E aí, se você diminui uma decimal na vírgula, você tem que, o contrário, aumentar uma unidade lá em cima no expoente. Então, menos 5 mais 1, claro, vai dar menos 4 aqui, o expoente da potência de 10. Será que a gente tem 1,2 10 a menos 4 em alguma alternativa, minha gente? Vamos subir? Opa, tem sim. Seria a letra B de bola. Chamar a atenção de vocês para transformações de unidade na Unicamp, hein? Elas colocam esse desafio para nós. Então, passar metro para centímetro, milímetro para metro, ou milímetro quadrado, agora eu estou falando de área, para metro quadrado, ou, agora eu vou falar de volume, centímetro cúbico para metro cúbico. Dá uma olhadinha nas transformações de unidade para a família do metro, para comprimento, para área e para volume.
vale a pena pensando na Unicamp primeira fase. Beleza? Maravilha. E aí, terminando o nosso encontro, a questão que fechava, tá? Esse bloquinho que tinha como texto comum lá o texto da depilação a laser. Vamos ler! Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica, que é a queima da raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa muito pequenininha, a massa de um pelinho, claro. Essa aí em quilo. Inicialmente a 36 graus, que é aquecida pelo laser até uma temperatura final, olha lá, ó. A temperatura do pelo foi de 36 para 46 graus durante a depilação. Subiu 10 graus. Olha lá a pergunta. Se o calor específico da raiz, o Czinho, né, é 3.000 joules por quilo, graus Celsius, responde para mim qual é o calor absorvido pela raiz de pelo durante o aquecimento lá no tratamento que está sendo feito. Beleza? Duas coisinhas. Primeiro, esse calor que foi pedido é calor sensível, porque a temperatura que está mudando. O pelo não está mudando de estado físico. Beleza? Segundo comentário é o Czinho, porque as unidades do Czinho definem para nós que unidades a gente tem que usar lá na fórmula. Então eu já fiquei feliz porque o Czinho está pedindo para a gente usar a massa em quilo lá na fórmula. E a massa já foi dada em quilo. Beleza? E aí o Czinho está dizendo que o resultado já vai sair direto em joule. Bora lá. A fórmula do calor sensível é o que macete. Tá aqui. Então, do lado direito, eu estou colocando os dados que foram fornecidos para nós. O Czinho, que é esse 3.000, eu já escrevi em potência de 10, porque as respostas estão em notação científica. Então, claro que 3.000 é 3 vezes 10 a terceira, né, pessoal? A massa já está em potência de 10, ó. Só coloquei ela aqui para nós, ó. E aí, o ΔT é variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial do pelo. Então, aqui, gente, já vou fazer a final temperatura é 46 menos 36 da inicial. Então, direto aqui, 46, opa, menos 36, e claro que eu vou usar 10 graus Celsius, lá no nosso amigo Que Macete. Bora colocar os dados? Então tá aqui, achar o que é achar o calor, a massa, primeiro a massa é essa, em quilo mesmo. Só pra gente não se perder aí na tela. Isolando a massa. Agora o Czinho, que é 3.000, mas eu vou usar assim, ó, em potência de 10 para ganhar um tempo, ó. Já tá. E o ΔT, que é 10, né? Lembrando que 10, meu povo, 10 é 10 elevado a 1, né? Vou colocar aqui, ó, só pra gente não se perder. 10 é 10 elevado a 1. Vamos fazer a conta? Ficaria assim, ó. 2 vezes 3, 6. Já tá aqui, ó. E aí agora multiplicar todas as potências de 10. Então tá aqui 10 a menos 10, 10 a terceira e 10 elevado a 1. Você vai juntar, você vai somar esse expoente menos 10 com esse expoente 3 e com esse expoente do 10 que está aqui fora, que é 1, né? 10 elevado a 1 é 10. Claro que menos 10 com 3 é menos 7, menos 7 com 1 é menos 6 aqui, ó. Pronto, deixa eu tirar. A gente já juntou. É esse o calor, gente. Em joule. Será que tem alternativa? Vamos subir. Opa, e toma cuidado, porque tem outros 6 aqui, hein? Aliás, tem outros 6 aqui, ó. Mas é 6 vezes 10 a menos 6. É a letra A, o gabarito dessa questão. Pronto. Espero sinceramente que você tenha gostado desses lembretes, tá? Que eu fiz
Realmente esse formulário é muito importante para a primeira fase da Unicamp e espero que você tenha gostado também de revisitar algumas questões de temas que eu destaquei como importantes nessa nossa revisão relâmpago, né, para a primeira fase da Unicamp. Eu vou dar aquele tempinho, eu vou contar 10 segundos para quem quiser dar um print na imagem, tá bom? Quem quiser dar um print, a hora é agora, antes que eu saia. Vai lá, gente. Aproveita. Maravilha, queridos. Ó, um enorme abraço. Imagina ele, né? Porque no isolamento só tá dando para imaginar mesmo. Eu desejo a todos vocês que têm foco na Unicamp, que vão prestar Unicamp, uma excelente primeira fase da Unicamp. Mesmo diante de todo esse cenário, eu acredito sim que será uma linda prova e a física da Unicamp é uma física perfeitamente possível de se gabaritar. Precisa fazer tudo com cuidado, precisa fazer tudo com atenção, tá? Normalmente as pessoas acabam errando por distração alguma coisa nessas questões da primeira fase. Então, muita atenção. Abraço. Até o próximo encontro. Fiquem bem. Tchau, tchau.